Fala pessoal, tudo beleza? Batista Coin na área para mais um vídeo. Lembrando que esse vídeo está em formato de podcast lá na plataforma Spotify, então nos procure lá também, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E aí pessoal, não se fala em outra coisa, é coronavírus para lá, é coronavírus para cá, é um blá blá blá, é um bififi, é um monte de coisa, inclusive a recomendação de todos os médicos, enfermeiros, infectologistas e da Organização Mundial da Saúde é: fica em casa. Esse isolamento social é para diminuir o contágio, ou seja, a única maneira de impedir que esse vírus do cacete se prolifere, contamine milhões e milhões de pessoas e acabe levando muitas pessoas a óbito é ficar em casa. O isolamento social é o único modo de combater esse vírus, já que não tem vacina. Se tiver uma vacina, ela só vai ser lançada daqui a um ano e meio, como muitos médicos, muitos infectologistas já falaram. Uma vacina para combater esse vírus do cacete não sai em menos de um ano e meio. Então, a única recomendação é ficar em casa. Beleza? Esse isolamento social é a única maneira de diminuir o contágio, ou seja, o único meio de impedir que o vírus se prolifere e contamine milhões de pessoas, o que ocasionará um colapso no sistema de saúde, como estamos vendo na Itália e nos Estados Unidos e em alguns outros países, onde alguns paramédicos estão tendo que escolher quem está menos ruim para levar ao hospital, deixando a outra pessoa morrer em casa devido à falta de infraestrutura para atender tantos doentes. Agora vem o ponto, a economia. Essa economia que tanto Jair Bolsonaro enfatiza que vai quebrar o Brasil e outros países aí que vai quebrar, que não sei o que, blá blá blá. Em primeiro lugar, pessoal, a economia que se foda. Beleza, calma, vamos por partes. Ó, é assim, se você ganha o pão do dia a dia, não tem como tirar o seu sustento, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você não ganha, aí é bem complicado sim. Quer dizer, como é que você vai conseguir o dinheiro para você comprar o seu pão do dia a dia, para pagar suas contas? Eu sei, é complicado, tá? É complicado. Só que assim, vai dar-se um jeito, como o governo parasita está dando um jeito aí de comprar você por R$ 600. Sim, porque essa ajudinha, essa aparentemente ajuda, ela vai ser cobrada lá na frente, com juros e correções monetárias. Pode apostar nisso, tá? Como tem vários meios aí, mas eu não vou falar aqui para não deixar o vídeo maior do que ele pode ficar, beleza? Mas enfim, aí acontece o seguinte: se você pode ficar em casa, fique, porque se você for contaminado e você morrer, o que adiantou a economia? Nada. Você morreu, as contas ficam. E aí? Ah, eu tenho que sair, se eu não trabalhar, eu não vou pagar minhas contas, não sei o quê. Aí você vai lá, se contamina, morre e as contas ficam. Então você vê, eu sei, é difícil, é complicado, beleza? Eu sei disso, é complicado. Esse isolamento social é uma faca de dois gumes. Tem muitos criptoanarquistas que é contra essa canetada desses parasitas aí, para literalmente isolar o povão em casa, isolar o comércio, abrir o que é essencial. Mas o que muitos desses parasitas não sabem é que aquele comércio que aparentemente não é essencial para ele. Porque se ele não vender, ele fica sem comer. Ele fica sem dinheiro para pagar as contas. Só que aí vem aquela outra questão. Se essa mesma pessoa ficar doente e morrer, o que adiantou ele abrir o comércio? Ou o que adiantou você sair na rua para comprar aquilo que você realmente não precisa? Sim, porque hoje em dia você vai sair para onde se está tudo fechado? Vai comprar roupa para quê? Se está tudo fechado. Então, tem certas coisas que não tem lógica e ao mesmo tempo tem lógica. Então, tome cuidado. Como eu disse agora há pouco, fica em casa.
Continue com o vídeo. Muitos governantes mundo afora, até um tempo atrás, menos Jair Bolsonaro, que continua a bater na mesma tecla, afirma que esse isolamento social, impedindo que a ampla maioria dos trabalhadores fosse trabalhar, iria acabar com a economia. Muitos afirmavam que a economia do mundo iria entrar em colapso total, já que o mundo inteiro está em quarentena para impedir o avanço dessa pandemia. Alguns dados divulgados pela imprensa mostram que essa quarentena já de fato salvou mais de 50 mil vidas. No entanto, alguns governos ainda insistem que a economia irá entrar em colapso, irá quebrar. Agora vem a grande questão: o que não te contaram e o que você precisa saber. A economia que tanto esses parasitas tentam salvar está quebrada há muito tempo. Há vários sinais sendo divulgados pela mídia alternativa desde 2018. Só que a mídia tradicional não estava dando a mínima importância. Essa mesma mídia que alterou amplamente a sua grade de programação para mostrar o que os nossos governantes estão fazendo para não só impedir o avanço da pandemia, mas também para salvar a economia, cuja mesma já vinha mal das pernas, das costas, dos braços, dos calcanhar há muito tempo. Só para você ter uma ideia, desde setembro do ano passado, o Federal Reserve, o Fed, que é equivalente ao Banco Central brasileiro, vem injetando dinheiro no sistema interbancário para não deixar os bancos quebrarem. Desde esse período, bancos centrais mundiais vêm diminuindo as suas taxas de juros. E alguns países, como a Alemanha, chegou ao ponto de trabalhar com juros negativos. Esses mesmos indícios só mostram que algo de errado não está certo há muito tempo na economia. E, como diria aquele velho ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. A prova disso é a própria China. Em 2019, apenas na China, 4 bancos quebraram. Só que não para por aí. Esse mesmo país está tendo um boom imobiliário sem precedentes. Mais da metade dos chineses ganham, em média, $7.000 por ano e cada um deles financiam 2 casas, cujos valores ultrapassam $100.000 cada uma. Parte dessa loucura é financiada pelo governo chinês através de subsídios, ocasionando esse boom imobiliário sem precedentes. Sendo assim, essa febre imobiliária chinesa uma hora vai cessar. E quando isso acontecer, o tombo será compartilhado pelo mundo inteiro, já que boa parte da matéria-prima é importada. Ou seja, o efeito dominó será terrível. E agora, como desgraça pouca é bobagem, a pandemia só vai agravar ainda mais esse boom imobiliário chinês. Portanto, minha gente, se essa crise de fato não acontecesse agora, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ela iria estourar. É claro que existem outras coisas, outras consequências e picuinhas que vai de fato agravar a crise financeira mundial. Portanto, essa pandemia é o estopim, a agulha que vai fazer essa bolha estourar. Quando a pandemia não estava tão grave assim nos Estados Unidos, o Fed aprovou um salvamento de 1,5 trilhão de dólares. Boa parte desse dinheiro é para salvar ou impedir que o mercado acionário fosse para o buraco. No entanto, graças ao avanço da pandemia no país, o Fed ligou a sua impressora e jogou a chave fora. Essa injeção de dinheiro eu explico melhor nesses 2 vídeos que estão aparecendo aí nos cards, beleza? Continuando. É óbvio que esse estímulo para salvar a economia é muito bem-vinda e, de certa forma, elogiada pela mídia tradicional.
No entanto, essa mesma mídia não revela que esse estímulo econômico será pago por todos nós, fazendo com que o seu poder de compra caia drasticamente, já que há muito mais dinheiro em circulação no mercado. Portanto, não acredite nesses papelzinhos coloridos lastreados em honestidade de políticos, também conhecido como dinheiro, cujo mesmo foi criado do nada para salvar a economia, porque no final das contas o governo está agindo como um agiota. Ele te ajuda com valor X e você, a médio e longo prazo, vai pagar o dobro do triplo. Se esses governantes não ficassem manipulando as taxas de juros para beneficiar o mercado e não prejudicar os riquinhos e filhinhos de papai, talvez, eu disse só talvez, a impressão de dinheiro a rodo não fosse tão necessária assim. No final das contas, graças à ajuda da mídia tradicional, quando essa pandemia acabar, os nossos governantes vão sair por cima como se eles fossem os grandes responsáveis por salvar a economia global. E você vai pagar essa conta por pelo menos 10 ou 15 anos. A alienação concluída com sucesso. Então você vê, pessoal, os pingos nos is que eu acabei de dar. Aí eu falo muito mais coisa nos meus últimos vídeos que está aparecendo aí no card. Vá lá, acesse o nosso canal, acesse alguns dos vídeos dos nossos canais. Eu explico com maior riqueza de detalhe as recompras de ações, a taxa de juros negativo. Nossa, tem muita coisa. Ou seja, essa pandemia é apenas a agulha que vai estourar essa bolha e vai ser o bode expiatório perfeito para fazer esses governantes injetarem dinheiro na economia, como se essa injeção de dinheiro fosse salvar a economia, mas não vai salvar. Eles estão tentando estancar a hemorragia que eles criaram desde 1900 e bolinhas. Então não é de hoje. Essa pandemia é apenas o estopim, o empurrão que faltava para que a bolha de tudo estourasse. Simples assim. Agora, para encerrar esse vídeo, algum tempo atrás, o Donald Trump literalmente estava agindo mais ou menos igual ao Jair Bolsonaro, debochando da pandemia lá fora, dizendo que isso aí era uma gripezinha, que não era nada demais, enfim. Você sabe, né? Você vê o jornal, você vê o telejornal, não se fala em outra coisa, só se fala nisso, né? Então, por que ele mudou assim da água para o vinho? Porque ele é bonzinho? Porque ele é legal? Sério, você acredita nisso? Esqueceu que esse ano tem eleições nos Estados Unidos? Então é mais fácil ele dar uma de bom samaritano e literalmente jogar na cara do seu eleitor mais tarde, que foi o grande salvador do país contra a pandemia, do que o seu concorrente usar essa mesma arma contra ele. É por isso que ele mudou da água para o vinho. É por isso que ele literalmente falou lá para o Federal Reserve, liga a impressora aí, taca a impressora aí, joga a chave fora, imprime até as máquinas quebrarem. Acabou. Simples assim. Porque ele vai dar a entender, ele vai alienar as pessoas como se ele fosse o grande salvador da pátria. Eu salvei, graças ao meu governo, eu salvei os Estados Unidos, a economia da pandemia. É por isso que ele mudou da água para o vinho. Só que aí foi tarde, né? Ele teve essa ideia brilhante tarde demais. Porque tem mais de 10 mil americanos mortos. Fora o sistema de saúde deles que entrou em colapso. E fora outras coisas, tá, pessoal? Então, a mesma coisa que o Donald Trump está fazendo lá fora, para mostrar futuramente para o seu eleitor que ele é o grande salvador, o João Dória, o governador do Rio de Janeiro, e todos esses governantes aqui no Brasil estão fazendo a mesma coisa. Estão usando a sua canetinha mágica para aprovar um monte de leis abiloladas a fim de salvar os brasileiros contra a pandemia.
Mas no fundo, tem um bom interesse político aí. Pode apostar nisso. Pode. Daqui a 2 anos vai ter eleições para vereador, para deputado estadual, para deputado estadual, municipal, presidente, enfim. Tem interesse político aí, sim. Beleza? Então não caia nessa ajudinha. É claro, eles têm que ajudar mesmo, que se foda, tá? Você acorda pagando imposto e vai dormir pagando imposto. Então nada mais justo do que eles se virarem e ajudar o povo, principalmente aqueles mais necessitados. Só que o preço custará muito caro. E a única vacina tá aí, ó, aparecendo aí na sua tela. Então vá estudar. Beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê aquele like fodástico para ajudar o canal. Lembrando que quando eu publicar esse vídeo lá na Costa TV, você vai poder dar um like no vídeo, você vai poder deixar um comentário lá no vídeo, lá na Costa TV. E eu vou dar um like no seu comentário e você vai ganhar frações da criptomoeda COS. Então, o que está esperando? Acesse a COS TV através desse QR Code que está aparecendo aí. Se inscreva no nosso canal, é totalmente gratuito, não tem nenhum custo e vamos ganhar criptomoeda, porque o que vai salvar a economia será as criptomoedas, não tenha dúvida disso. Tá? Então vai estudar o mercado, vai se antenar e, como eu sempre digo, boa sorte, bons negócios, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!